irmão, olá querida irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso retiro quaresmal. Chegamos à terça-feira da terceira semana do tempo da quaresma. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Vamos nos dispor ao encontro com o Senhor. Como de costume, convido que você encontre um local adequado para a sua oração. Prepare esse local com uma vela acesa, uma Bíblia aberta, uma imagem, um terço, uma planta, uma flor, aquilo que possa te ajudar nesse momento de oração. Também é importante que você encontre esse tempo mais adequado, o horário que lhe for mais tranquilo, mais silencioso. Por isso, pacifique-se nesse momento, buscando se desvencilhar tanto dos ruídos externos como dos ruídos internos, aquilo que às vezes está dentro de nós mesmos, nossos pensamentos, nossas agitações, que tantas vezes nos atrapalham de parar para o encontro com o Senhor. Uma vez feito isso, nós queremos traçar sobre nós o sinal da cruz, de um modo bastante consciente, esse desejo de fato de me conectar, de me abrir a esse mistério da Santíssima Trindade, esse mistério do Deus Comunhão, para que venha até mim e possa transformar minha vida e o meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço minha oração de oferecimento, oferecendo em primeiro lugar a Deus os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha e que possa ordenar esses pensamentos, sentimentos e desejos nesse momento da minha oração, que todos eles sejam para o louvor e a glória de Deus Pai. Também trago para esse momento de minha oração as minhas preocupações, aquilo que tem agitado a minha vida nesses últimos momentos e também meus obstáculos, as minhas dificuldades, principalmente as dificuldades que tenho encontrado nessa caminhada quaresmal e até mesmo na vivência desse retiro quaresmal. Tudo isso trago para esse momento de oração, colocando a luz do Espírito para que Ele lance luzes sobre essas realidades e que possa transformá-las. Faço o pedido da graça, a graça que desejo alcançar nessa terceira semana da Quaresma. Que Deus imprima em mim a imagem de Jesus, para que, amando-o, eu o siga e gratuitamente coloque-me a serviço da fraternidade e da amizade social. Vamos tomar o texto, que é dessa terça-feira, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo de 21 a 35. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um
que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou a sua dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Você pode pausar esse vídeo e ler esse texto mais uma ou duas vezes, de modo que a palavra de Deus possa penetrar ainda mais no seu coração. Nesse momento, vamos procurar contemplar o texto do Evangelho de hoje. Por isso, convido você para que, com a simplicidade do teu olhar, você possa, nesse momento, colocar-se nessa cena do Evangelho de hoje. Jesus está em Cafarnaum. Essa parte do Evangelho é chamada o Sermão da Comunidade, porque Jesus, nessa parte do Evangelho, vai dar vários conselhos que se aplicam à vida da comunidade, à vida da igreja. Por isso, à luz dessa realidade, vamos contemplar a cena, olhando para Jesus, olhando para os discípulos, olhando para Pedro. Imagine o local aonde essas pessoas estão. Imagine o semblante de Jesus. Imagine o semblante dos discípulos. Tente ouvir as palavras. Tente observar os olhares. Tente imaginar quais são os sentimentos que estão presentes nesse momento, nesta cena do Evangelho.
Imagine Jesus que, como mestre, está a dar os conselhos ao seu grupo de discípulos, ao seu grupo que é a sua comunidade. Coloque-se nessa cena, talvez na pessoa de Jesus, como um desses discípulos. Você também escuta os conselhos do Senhor, que te convidam nesse momento a abrir-se à misericórdia, ao perdão. Imagine a cena da parábola contada por Jesus. Imagine o semblante do rei, aquele que perdoa a dívida. Imagine o semblante desse servo que devia ao rei uma quantia que ele sabia que não podia pagar. Que sentimentos estavam presentes no coração do servo quando o rei disse que iria jogá-lo na prisão, que iria vendê-lo juntamente com a mulher, os filhos e tudo o que possuía? Imagine esse servo lançando-se de um modo desesperado aos pés do rei, suplicando, implorando que ele lhe pagasse essa dívida, que ele lhe desse um prazo, pedindo ao Senhor que tivesse paciência para com ele. Imagine esse rei que decide perdoar toda a dívida. Imagine o semblante desse rei compassivo, misericordioso, que olha para esse servo e perdoa. Quanta alegria no coração desse que é perdoado. Quanta compaixão no coração desse que perdoa. Mas ao sair dali, na alegria de ter recebido o perdão, ele encontra um outro que lhe deve uma quantia tão pequena, agarra, sufoca. Imagine essa atitude violenta, aquele que acabou de receber o perdão. Imagine os olhares, imagine os sentimentos. Imagine esse que deve uma quantia tão irrisória e que, do mesmo modo como ele, pede que tenha paciência e ele vai perdoar. Imagine esse coração que acabou de ser perdoado, mas que não consegue dar o perdão. Agarra, sufoca e manda jogar aquele que devia uma quantia irrisória na prisão. Que sentimentos estão presentes nesse momento, no coração desse que não foi capaz de dar o perdão que acabou de receber? Que sentimentos estão presentes no coração desse outro que é jogado na prisão pelo seu companheiro? Que sentimentos temos ao dar o perdão, ao receber o perdão? Nas vezes em que nós somos perdoados, mas em tantas vezes em que nós é que devemos perdoar as ofensas, nós é que devemos perdoar as faltas do nosso próximo, e tantas vezes o nosso coração, que se alegrou em saber que Deus sempre nos perdoa, mas é um coração duro, petrificado, que não consegue dar o perdão. Imagina os companheiros do rei, que quando descobrem isso, ficam irritados, ficam agitados, e denunciam essa pessoa ao rei. E aquilo que ele fez com o seu companheiro, que lhe devia tão pouco, ele acaba sofrendo no final da parábola. Também não é perdoado.
Imaginemos, contemplemos essa cena. Contemplemos a realidade da misericórdia de Deus. Contemplemos tantas vezes nós somos perdoados das nossas faltas, dos nossos pecados. Deus está sempre pronto para nos perdoar. Contemplemos as vezes em que eu sou chamado a perdoar. Contemplemos as vezes em que eu tenho dificuldades em dar o perdão ao meu próximo, em ser misericórdia de Deus para o outro, assim como Deus é misericórdia na minha vida. Contemple essa realidade. Contemple esse perdão. Contemple as suas faltas de perdão, as suas faltas de misericórdia. Esse evangelho, ele se insere no sermão da comunidade. Jesus fala aos discípulos da correção fraterna e ele fala também que os irmãos da comunidade têm que se esforçar por viver a concórdia. E Jesus diz ainda mais que se a nossa oração será ouvida na medida em que nós conseguimos viver em paz entre nós, entre os irmãos. É aquilo que ele vai dizer: se você está levando a sua oferta ao altar e lembra que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta primeiro, resolve, se reconcilia com teu irmão e depois você leva a tua oferta ao altar. Ou seja, a tua oferta só será agradável a Deus se você se esforça por viver na concórdia com o seu irmão. Pedro interroga a Jesus sobre essa realidade do perdão. Senhor, quantas vezes deve-se perdoar? E Jesus vai dizer que o perdão é um dom que tem que ser dado sempre, sem matemática, sem a economia da troca, porque a economia da troca não tem a ver com o dom, ela tem a ver com a ingratidão que sufoca o dom de Deus. A parábola que nós acabamos de ouvir do rei compassivo e do servo ingrato ilustra o perdão ilimitado e incondicional de Deus. Deus nos perdoa sem limites e Deus nos perdoa sem colocar condições. Nós ficamos contando quantas vezes as pessoas nos ofenderam. Nós ficamos colocando condições para perdoar ou não as pessoas. Deus não é assim. A quantia que o servo devia ao rei era impagável. O rei sabia que ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Ainda assim, ele lhe pede paciência, isto é, um prazo para que o pagamento fosse feito. Dado que ele não tinha como pagá-lo, o rei, por direito, poderia prendê-lo como escravo, bem como sua esposa e os seus filhos. Mas, entretanto, esse rei não faz nada disso. Vendo o desespero do servo, movido de compaixão, ele perdoa toda a dívida. Faz um dom, faz uma graça, uma dádiva. Deus é isso. Deus é esse dom que é perdão, que é dádiva e que se faz não porque nós temos condições de pagar. Ele faz justamente porque é de graça. Ocorre que este mesmo servo tinha um companheiro seu que lhe devia extraordinariamente menos. O gesto
e as palavras que o devedor lhe dirige são idênticos. Se a gente prestar atenção, a frase é a mesma, idêntica. A mesma frase que ele usa para com o rei, pedindo paciência, é a mesma que o seu companheiro dirige a ele, também pedindo paciência, prazo, e ele pagaria a dívida. Mas ele não escuta, não faz caso da súplica do seu companheiro, não quer escutar a voz do seu irmão. Fez com que lançasse aquele que o devia muito menos na prisão. A generosidade que ele tinha acabado de receber não se transformou em generosidade doada. A generosidade recebida não foi capaz de se transformar em generosidade doada. Não houve mudança aqui dentro, não houve mudança do servo que acabou de ser perdoado. Ao contrário, sua dívida só aumentou. Os que presenciaram aquela cena ficaram profundamente tristes. Eles foram até o rei, que poderia resolver aquela injustiça. Na fala desse rei, não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Ressoa o mandato de Jesus para nós, seus discípulos. De graça você recebeu, de graça você também deve dar. Gratuitamente recebestes, gratuitamente dai. E a história, no final da parábola, se inverte. Do mesmo modo como tratou o companheiro, é agora que ele é tratado. Aqui ecoa, meu irmão e minha irmã, um dos pedidos do Pai Nosso, da nossa oração do Pai Nosso. Pedimos sempre isso quando rezamos o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Do mesmo modo como eu desejo que o Pai perdoe as minhas dívidas, eu também devo perdoar aqueles que por algum modo me ofenderam, aqueles que por algum modo eu tenho uma dívida. Nós temos sempre uma dívida para com o nosso próximo, de perdoá-lo. Porque em tantos outros momentos nós é que temos que ser perdoados. Por isso não tem como crescermos na vida da igreja, não tem como crescermos na vida da comunidade sem o exercício do perdão. Não tem como você caminhar na sua vida de igreja com um monte de pessoas que você não fala, com um monte de pessoas que você não dirige a palavra, com um monte de gente que você vira a cara, mas continua entrando na fila da comunhão, continua comungando, continua escutando a palavra de Deus, continue cumprimentando todo mundo na paz de Cristo de um modo hipócrita, porque existe tanta coisa mal resolvida na sua vida cristã. Nesse momento, iluminado por essa palavra, façamos um colóquio com o Senhor. Vamos conversar com Jesus sobre o que se passa no nosso interior nesse momento, sobre essa realidade do perdão. Converse com o Senhor sobre todas as vezes em que você pecou, todas as vezes em que você errou e todas as vezes em que o Senhor foi misericórdia na sua vida. Mas também converse com Ele sobre as suas dificuldades de perdoar. Traga nesse momento, se for o caso, quais são as pessoas que eu ainda não perdoei. Quais foram as pessoas que eu tenho dificuldade de amar, que eu tenho dificuldade de perdoar e que eu sou chamado a fazer isso.
Do mesmo modo como o Senhor pagou a minha dívida, eu também devo aceitar o pagamento da dívida do meu próximo. Perdão, reconciliação, misericórdia. A misericórdia com a qual Deus nos acolhe, ela é para você modelo da sua ação, ou seja, o modo como Deus age na sua vida é o mesmo modo como você também se inspira para agir com relação ao seu irmão, ao seu próximo. Você se sente portador dessa misericórdia divina? Conversando com o Senhor sobre essas realidades, quais são os sentimentos presentes no meu coração nesse momento? Sentimentos de alegria, de inspiração, de paz? Será que a palavra de Deus lança que luzes na minha vida nesse momento? Mas pode ser também que eu sinta nesse momento algum tipo de pesar, algum tipo de tristeza, algum tipo de angústia, algum tipo de desolação. Também acolha isso e peça ao Senhor que transforme na sua própria vida sentimentos de alegria, de consolação, sentimentos também de tristeza, de desolação. Acolha esses sentimentos, registre isso no seu caderno de anotações, no seu caderno espiritual, no seu diário, para que depois você possa retomar essas anotações e perceber o caminho que está sendo realizado. Termino esse momento de oração agradecendo a Deus pela sua presença junto a mim nesse momento e com o coração cheio de gratidão rezo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumine. Amém. Invocamos sobre o Senhor a bênção, para que ela nos acompanhe hoje e sempre. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima meditação. Alegria, ânimo e generosidade. Fica com Deus.